Fiquei junto com o Khabib lá, com o próprio Islam, a gente trocou ideia, eu apliquei o soro neles após a pesagem. Foi uma situação que aconteceu ali e eu ajudei eles, porque o Khabib ele precisava que eu aplicasse o soro no Islam, pós-pesagem, porque eles viram eu aplicando o soro no Yuri. E aí eles tinham um médico, o médico sumiu. Não é clickbait e aconteceu mais uma vez. Charles do Bronx aceita a armadilha de lutar contra Islam Makhachev por segunda vez em Abu Dhabi, e neste vídeo vamos trazer exclusivamente as informações de alguém que esteve em Abu Dhabi e vivenciou alguns detalhes do camp de Islam Makhachev. Dana White forçou e Charles cedeu. Vamos torcer para que a história não termine da mesma maneira por segunda vez. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Como eu falei no início desse vídeo, vocês vão assistir aqui agora um depoimento de quem esteve em Abu Dhabi, falou e conviveu com o Islam Makhachev. E, bom, também relembrar a vocês aqui que estamos aí todos os dias aqui no canal da CFX, o seu canal de lutas. E também que o algoritmo hoje do YouTube, ele só vai mandar para vocês os vídeos se você comentar e deixar o like. Ele vai saber que você é um inscrito assíduo e assiste aqui o nosso conteúdo. Fora isso, eu recomendo fortemente que você assista aí o vídeo completo, veja o depoimento da pessoa que conviveu lá em Abu Dhabi e vai passar para vocês aqui as dificuldades que Charles enfrentará em ter aceitado mais uma vez lutar contra Islam Makhachev na sua terra natal, na sua casa, dentro do seu quintal. O time dele deveria ter pensado, ou o manager dele, eu não sei se o Diego Lima é o manager dele, enfim, mas deveria ter pensado muito no fato de ter colocado essa luta na casa do Islam, porque Abu Dhabi é a casa do Islam. O Islam, ele é do Daguestão e o Daguestão é muito próximo dali. E aonde eu quero chegar, Caio, é que eu já fui no Daguestão, eu já passei um tempo lá, eu passei 10 dias lá, e eu já fui para Abu Dhabi 4 vezes. Sim. Então eu sei com propriedade da onde eles vêm. Não foi a passeio, foi levar atleta e vivenciar o mundo dentro da luta, que fique claro, né? É isso aí. Então eu sei como é a metodologia de trabalho deles lá no Daguestão. Eu fiquei um tempo lá no M1 Global, bem antes da luta. Inclusive nessa oportunidade fiquei junto com o Khabib lá, com o próprio Islam, a gente trocou ideia. Eu apliquei o soro neles após a pesagem, enfim. Então, não sou amigo deles, foi uma situação que aconteceu ali e eu ajudei eles. E a gente criou uma amizade de evento ali naquele momento, porque o Khabib ele precisava que eu aplicasse o soro no Islam, pós-pesagem, porque eles viram eu aplicando o soro no Yuri. E aí eles tinham um médico, o médico sumiu, e aí eu ajudei eles ali e acabei criando uma amizade com eles ali momentânea. E o que eu pude perceber, que naquele momento o Islam nem era atleta do UFC ainda, estava fazendo acho que a última dele no M1 Global, e aqueles caras já lutavam num nível tão alto lá, tão alto, em cima de russos muito duros. Eles se degladiavam entre eles, justamente por isso que sai tanto russo duro. Sim. Porque os eventos têm um nível muito alto, muito alto. Então eu pude presenciar tipo o Muay Thai na Tailândia. É uma metodologia que vem desde 5 anos, 6 anos de idade. Eu pude presenciar como eles se portam, como eles comem, como eles falam, como eles treinam, como eles vivem a luta. Cara, eu fiquei muito impressionado com o que eles fazem lá. Realmente é surreal. É uma coisa surreal, por isso que o Khabib foi o campeão da porra toda. Tá? Por que eu digo que isso é prejudicial ao Charles? Porque Abu Dhabi é como se fosse a casa do Islam, porque é muito próximo. Então, próprio Abu Dhabi ali, as pessoas que comandam a Abu Dhabi, o Sheik, os promotores de grandes ligas, todos são coligados ao time do Khabib. O próprio Warriors traz o Khabib de helicóptero para ele prestigiar o evento, por exemplo. Então, ele está em casa, ali ele está em casa, no fuso horário dele,
comendo a comida que ele gosta, com os amigos dele, com todos os coaches possíveis dele, com todo o staff dele, porque ele está do lado de casa. Então ele está acostumado àquele clima, aquelas pessoas, aquele incentivo, a tudo que a atmosfera pré-luta ela pode te dar. E aí o Charles vem do Brasil, e eu posso garantir para vocês, eu já fui para Abu Dhabi 4 vezes para levar atleta, e a última vez eu fui com quase 15 dias de antecedência. Em nenhum dos dias eu consegui dormir bem. Nenhum dos dias. Na hora de acordar eu estava com sono, na hora de dormir eu não tinha sono, na hora de comer eu não tinha fome, e isso também, o atleta sente isso. Se o coach sente, o atleta também sente. Alguns passam com mais facilidade, outros com menos. Mas sente. Mas sente. É um fuso complicado. É um fuso que é difícil de lidar. Se eu não me engano, são 7 ou 8 horas que destoa daqui. Porque tu pensa, Caio, o cara que está acostumado a dormir 11 da noite, na verdade, é quase de manhã. Lá já. Sim. Então, tipo assim, é muito distoante. Então, eu acho que ocorreu um erro aí de ter aceitado essa luta na casa do Islam. Porque, na minha opinião, na parte técnica, o Islam vai pressionar o Charles a todo tempo, querendo colocar para baixo, fugindo da trocação, fazendo aquele jogo que não é nem jiu-jitsu e nem o wrestling, fica amarrando ali e golpeando. E como ele falou, eu vou levar o Charles para águas profundas. Sim, que daí vem uma das pautas aqui, que seria a estratégia dele, que na minha visão faz sentido. Não estou dizendo que ele vai conseguir fazer, mas faz sentido. Que é, primeiro round, aquecer, ou seja, não significa entrar num infight muito violento, também não significa já tentar travar o cara para matar ele no ground and pound, mas visando alguns pontos, que também é outra pauta, onde o Khabib deu uma entrevista recente dizendo algo muito pontual, que é a nossa preocupação são duas coisas com o Charles. Eu quero ver se tu concorda com isso, se a galera concorda, que é guilhotina, quando o cara entra para mergulhar no single, no double, ou talvez cinturar, dependendo do que ele quiser fazer. Se ele quiser jogar o cara de costas no chão, ele vai lá e guilhotina. Ela é muito forte, muito tensa ali. Então eles têm essa preocupação, eles sabem aonde colocar a cabeça, em qual lugar colocar a cabeça para não ser pego. E joelho de encontro. Qual seria o encontro? O cara vai ter que botar para baixo, que é o jogo dele. Então ele vai fintar um jab, um direto, ou ele vai só fazer uma mão e vai sair voando para as pernas, que é uma coisa que o Khabib e ele fazem como quase ninguém. E aí o joelho de encontro, ou no rosto, ou no plexo, pode minar aí o jogo do Islam. Esses dois pontos, o Khabib falou que só tem essa preocupação com ele. O resto, dizem eles que vão tirar de letra. O gás, a isometria, a trocação, não vão se expor muito. Então, o que tu tem a falar sobre isso? Será que tem a ver com isso? Eu concordo muito. Eu acredito que o joelho de encontro é uma arma. Eu acredito que a guilhotina do Bronx deve ser muito justa. Ele é o maior finalizador do UFC. Precisamos respeitar isso e entender que se cair numa posição justa, já era. É pro Islam. Só que a gente sabe que o russo não se expõe muito também. Ele entra de forma muito cautelosa nas posições, onde ele não se expõe muito. Isso, Caio, são análises técnicas da luta. Sim. Mas eu acho que o pré-luta, eu acho que vai desfavorecer muito o Charles. E que também o pré-luta significa, na casa do cara, detalhes que são irrefutáveis, que é a comida, o ar, o sono, a temperatura, o sono e tudo mais. E até fator psicológico, que o psicológico muda quando essas coisas acontecem. E aí, eu não tô na minha casa, não é minha comida, cara, não é minha cama, não é isso, não é aquilo outro. Tudo vai somando pequenos pontos, né? Um ponto, então, para finalizar essa tua explicação aí, essa tua vivência. Que eu até não sabia o lance do soro, que tu aplicou no cara, conversou com os caras, teve uma proximidade maior, eu não lembrava disso, acredito que tu já tenha me dito. Então, a gente saiu, na época, a gente foi gravar o photoshoot, né? Se movimentando, as fotos, e aí fui eu, Yuri, Khabib e Islam, porque era a card principal. E aí a gente foi junto. E aí a gente foi trocando ideia, né? Eu com o meu inglês daquele jeito, o Khabib com o inglês dele, que era meio ruim na época também, acho que pior que o meu. E aí a gente foi ali, trocando ideia e tal. O Islam tava muito mal do peso, assim, tava quase que meio que desmaiado assim na van.
Mas tu vê assim que os caras têm uma postura naquela época, né? Que o Khabib nem era tão conhecido ainda e o Islam nem tinha assinado com o UFC ainda. Tá, então foi uma precipitação que não foi benéfica pro Charles ter dito assim, tudo bem, seja lá onde for, a hora que for. Ofereceram uma luta, não, em Abu Dhabi eu não luto. Vão botar outra pessoa. Sim. O Charles do Bronx é o 01 para enfrentar o próximo. E aí seria o próximo. E aí já deixa amarrada a luta, ó. O vencedor vai comigo. Enfrenta no Brasil. O vencedor não pôde enfrentar, bota um cinturão interino do Brasil. Aí eu pego o interino e vou de novo. Que não teria um caminho que no final da... Não desce ele no Brasil, entendeu? Não desce ele. Eu vejo assim. Aí imagina, Charles do Bronx no Brasil, brother. Imagina só. Main event, pica. Né? Cara, tomara que dê, né? Eu torço pelo Charles, eu torço pelo Brasil sempre, porque quanto mais brasileiro campeão, mais enaltece os nossos atletas, mas na minha concepção de treinador, eu acredito que o Islam tem mais artifícios para vencer o Charles. E montaram um cenário para ele, e o cenário tá perfeito para ele. Botaram a casinha para ele ali. A comidinha, o jeitinho, o horário, lógico, tudo tem o outro ponto, né? Se o Charles vence, ele fez história. Sim, só que... Peraí, aí que tá. Então agora eu vamos fazer uma quebra rápida aqui de todos os pontos, vamos fazer um bate-bola aqui. O fazer história é a pauta. É a luta mais importante na carreira dele por todos esses fatores, e se ele passar por esse teste, eu ousaria dizer que ele chegou no ápice dos leves hoje do UFC, porque não teria ninguém que traria tanta importância para o legado dele e por todo o cenário ter sido montado, né, desfavorável a ele, por tudo, pelo Islam ser top também e tal, do que essa agora. Então eu coloquei aqui a luta mais importante da história do Charles do Bronx dentro do MMA como um todo. E não que daqui 5 meses, 8 meses tenha outra luta mais importante do que essa, porque não vai ter. Então, tu concorda comigo? Concordo. Isso aqui disso fui eu, não é eu li. Concordo porque eles têm o Islam como o substituto do Khabib, né? O cara que... E dizem que ele é melhor do que o próprio, no caso. O cara que vem vencendo suas lutas e que dizem que os atletas negam lutar contra ele, poucos atletas aceitam a luta. Mas ainda assim, Caio, para ser a maior luta da história dos leves, teria que ser Charles do Bronx versus Khabib. Tá, mas eu não falei que é a maior luta da história dos leves, eu falei que é a maior luta da história da carreira dele. Tá, concordo, vai ser. Mas ainda digo, e a gente falou isso num vídeo no passado, né? E também poderia inverter a situação para não desvalorizar o Charles e dizer que também é a luta mais importante da história da carreira do Islam. Lógico, claro, não. É a luta da história dos leves dos últimos tempos, sim, entendeu? Sim. Mas, cara, eu tenho certeza que se o Charles passa o carro, vence o Islam, não importa como, ele vence o Islam e ele pega o microfone, a gente falou sobre isso, falou. E fizer o trash talk correto, intimando o Khabib pra lutar, o ego dele vai ficar ferido, tenho certeza que isso vai acontecer. Aí fudeu, né? Aí nós estamos falando de milhões de dólares. E aí, concordo. Eu ainda chuto que isso não vai acontecer e que vai ter revanche. Agora assim, ó, Jiu-Jitsu versus Wrestling versus Submission, não strike. Vamos falar sobre essas três coisas aí que elas se misturam. Aonde que é o ponto forte do Islam e o ponto forte do Charles? Bom, a gente sabe que o Charles, ele pega a finalização de qualquer lugar. É guilhotina, é chave de panturrilha, ele pega. Então isso favorece ele porque a tendência da luta é... Versatilidade no jiu-jitsu. A tendência da luta é que o Islam consiga botar ele de costas no chão em algum momento. Que isso não é ruim pra ele, pelo menos no papel. Ele vai conseguir desenvolver um jiu-jitsu, porém o Islam por cima não se expõe muito. Ele joga grudado, ele bate, ele ganha posição. Cabeça muito fixada aqui, muito pesada onde não pega a finalização. Ele não cria muito, mas também ele não se expõe nada. E ali, só quem leva aquela pressão é que pode dizer se ela é monstruosa, se o teu gás é minado. Então a gente não sabe como é aquela real pressão, mas dizem que é
uma parada sufocante. Então a gente vai ver talvez nessa luta o Charles numa posição por muito tempo que a gente não está acostumado, por cima apanhando, tentando ficar em pé, não conseguindo, tentando fazer jiu-jitsu, não conseguindo e acabando o round frustrado. Eu acho que a luta se estendendo favorece ao Islam. Tá. Então o Charles precisa sempre ser mais ativo no começo, porque se passar os rounds e ele for derrubado, a pujança dele física vai ser perdida e o poder de nocaute perde junto. E o poder de finalização na isometria com os braços cansados ali, pernas também, enfim. Muito provavelmente essa seja a estratégia do Islam e o que? Vamos minar a isometria do Charles, vamos minar o gás do Charles, vamos minar as pernas do Charles, vamos fazer que ele fique cansado, que ele levante para o segundo round cansado. Para que não seja tão arisco nas finalizações. Exatamente. Ou talvez joelhos e tal explosivos. Exatamente. Ali no começo. Exatamente. Trazendo os caras que são da Rússia, os caras que são anti-time Khabib, eu ia querer saber como eles comem, como eles dormem, como o Islam se veste, que horas ele acorda, como é que não é. Eu ia saber a alma do cara, brother. Entendeu? Eu ia estar respirando o que eles respiraram a vida toda. Entendeu? Eu traria esses caras para passar tanto X tempo aqui, para que eu conseguisse ter um treino de altíssimo nível, do qual esse cara está acostumado lá há muitos anos. Um brasileiro não consegue fazer igual um russo na parte do wrestling, porque os caras vivem isso a vida inteira. Pode ter lá, entra um, sai outro, o cara tá cansado, mas é diferente. Eu já fui pra Rússia algumas vezes, talvez 7 ou 8 vezes. Fiquei treinando em várias academias lá, em vários lugares, eu pude ver várias metodologias. E os caras são imparáveis, eles não cansam nunca, é entrada atrás de entrada, é diferente. É diferente. Então eu teria investido o quanto precisasse nesse camp, porque dinheiro não é problema, para trazer os caras de lá, que vivem a vida lá, que sabem como é lá, e trazer isso pro Brasil aqui. Ia trazer um outro wrestler muito parecido americano, e claro, o coach dele poderia ser o head coach desses caras, mas não ser o head coach e botar sparring brasileiros. É tipo assim, eu vou fazer uma corrida de 100 metros, eu vou treinar com 40 velocistas nacionais, mas eu não tenho um na minha equipe que é top 10 mundo. Tipo isso. Quando o Prego ia lutar com o Reborg, eu contratei um moleque da seleção brasileira de wrestling. Ele veio pra cá e ele treinou com o Prego algumas vezes. A gente pagou ele para ele vir para cá, era a altura do Reborg, e aí ele tentou olhar o jogo do Reborg e simular o jogo do Reborg. E esse ato que tu fez provou a tua dúvida aqui. O cara trouxe um outro nível de... Muito, porque é diferente. Os caras vivem isso a vida inteira, é diferente. Então, tu imagina se num camp desse eu investi, tu imagina se eu pudesse investir no main event contra o Islam. Eu ia trazer quem eu precisasse trazer, e isso não precisa ter ego disso, porque o Sombra não viveu na Rússia, o Sombra não viveu nos Estados Unidos. É ruim a gente dizer, não, a gente tem toda a estrutura que a gente precisa. Não, a gente não tem. Assim como eles lá não tem algumas coisas que a gente tem aqui. Sim. E eles exportam daqui para lá. Sim. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento de quando nos falta uma peça para o camp, a gente traz, a gente paga e traz. Então eu faria isso. Claro, eu tô me baseando numa entrevista que eu li. Claro, lógico. Né? Daqui a pouco os fatos mudaram. Sim. Mas eu li essa Nos foram dados fatos e argumentos que a gente está discernindo em cima disso. Eu vou de Charles, mas com uma leve vantagem, não é muita coisa, e o Sombra vai de Islam, que acredito que também seja uma leve vantagem, não é tanta coisa assim. Beleza? E lembrando, galera, nós aqui da CFX Esportes somos patriotas, sempre queremos que os brasileiros vençam. Mas eu nunca dei soro para russo. Mas eu nunca dei soro para russo. Temos a obrigação de dar o nosso pensamento. E eu acredito que o Islam vença, e o Caio acha que o Charles do Bronx vença. Valeu, galera. Espero que tenha sido um dos vídeos mais completos que você assistiu nos últimos tempos em relação a Charles do Bronx versus Islam Makhachev. Um abraço, até amanhã em mais um vídeo na CFX do seu canal de lutas. Fui.